Oi pessoal, tudo bem? Chegamos então no último tema do nosso curso de cálculo numérico, que é resolver sistemas de equações não lineares. Para esse tema, eu vou mostrar para vocês dois algoritmos. O primeiro algoritmo é o algoritmo de ponto fixo, isso mesmo, aquele ponto fixo que a gente já usou para resolver, achar raiz de funções, né? E resolver sistemas de equações lineares. Agora a gente vai usar para resolver sistemas de equações não lineares. E depois também vou mostrar o algoritmo do método de Newton, que a gente usou para achar raízes de funções reais e que agora a gente vai usar para achar a solução de sistemas de equações não lineares. Para quem está fazendo o curso pela UFSC, aluno de graduação, o método de Newton ele vai ser opcional. Como você pode ver lá no plano de ensino que eu disponibilizei para vocês, no final da disciplina tem ali tópicos avançados, que são alguns algoritmos, algumas coisas que eu vou passar para vocês estudarem como tema avançado, quem quiser, tá? Porque o calendário da universidade prevê época de recuperação, né? Então, durante a época de recuperação, normalmente a gente faz aulas para tirar dúvidas. Como esse sistema agora online está um pouco diferente, eu resolvi colocar esses tópicos avançados para quem quiser estudar, né? E os alunos que vão tirar dúvida comigo, então, tiram dúvidas, eu vou marcar a aula normal ali pelo Meet e tal, para a gente tirar dúvida, tá bom? Então, se você está fazendo o curso de graduação pela UFSC, você não precisa se preocupar com a parte do método de Newton, a menos que lhe interesse, porque é bem legal o algoritmo, tá? Vale a pena dar uma olhada, eu deixo ali como tópicos avançados para você dar uma olhadinha, tá bom? E se você é aluno de recuperação, daí é outro esquema, você vai ter que depois ver a atividade de recuperação que eu vou propor. Mas para quem não é aluno da UFSC, fica mais o método de Newton como sugestão para você estudar dentro dos algoritmos que a gente está vendo, tá bom? Então vamos começar com o método de ponto fixo, que você já conhece bem, né? Ele vai servir para a gente resolver sistemas de equações não lineares. Mas o que são sistemas de equações não lineares? São sistemas como esse daqui, por exemplo. Eu tenho duas equações e duas variáveis, x e y. Só que ao invés de ter apenas equações com um número vezes x, outro número vezes y, eu tenho esse x e y dentro de expressões que não são lineares, não são potências de um só, né? X na 1 ou y na 1. Tenho x ao quadrado, tenho y ao cubo, tenho x vezes y. Então eu tenho funções quaisquer desses x e y. Antes, quando a gente tinha sistemas de equações lineares, as funções não eram quaisquer, né? Como eu disse, a gente tinha sempre números. Por exemplo, 2x mais 3y, igual a um certo número, 7. Depois eu poderia ter menos x mais 2y, igual a 1, por exemplo. Isso aqui formava um sistema de equações lineares 2 por 2, tá? Eu tinha duas variáveis e duas equações. E essas variáveis, elas sempre vinham acompanhadas de apenas um número. Não é o que está acontecendo aqui. Agora eu tenho essas variáveis, pode estar ao quadrado, pode estar ao cubo, uma pode estar multiplicada por outra. Eu posso ter qualquer tipo de expressão, eu posso ter um seno de x, eu posso ter 1 sobre x, eu posso ter uma função qualquer dessas variáveis. E aí esse sistema se torna não linear. Não linear porque já não tem mais uma expressão típica de reta, né? Que é a equação da reta, se você lembra, é uma equação, a gente com certeza lembra, porque a gente viu muito nesse curso, né? A mais bx. Então, o A, o coeficiente linear, ele foi para o outro lado, né? Nesse termo. E ficou só um número vezes o x, um número vezes o y, e assim por diante, tá? Por isso nós chamamos essas equações de equações lineares. Essas equações não lineares aqui, como essa daqui, são muito comuns em engenharia, tá? Dificilmente os problemas são lineares em engenharia, em física. Os problemas eles são lineares só numa aproximação. Quando a gente está olhando perto da solução do problema, a gente em geral consegue expandir essa solução. Para quem já estudou séries, equações diferenciais, a gente consegue expandir essa solução perto da solução como uma aproximação linear, tá? Série de Taylor, etc. Então, mas no geral, as equações de engenharia e de física não são lineares. E a gente precisaria de técnicas para resolver esses sistemas não lineares. Quando dá, a gente tenta linearizar o problema. Até mostrei um exemplo para vocês, para achar
ajustar a função com técnicas de linearização, tá? Existem técnicas semelhantes para esse tipo de problema aqui. Mas na maioria das vezes não vai dar para simplificar o problema. Então a gente vai ter que atacar o problema de frente. É para isso que existem as técnicas iterativas para resolver sistemas de equações não lineares. Uma coisa interessante é que esses sistemas de equações não lineares, eles podem ser vistos como problemas de achar raízes de funções. Depois isso vai ficar mais claro, mais para frente, né? Quando eu aplicar o método de Newton. Mas, na verdade, você já viu isso. Quando a gente resolveu sistemas lineares, usando o método de ponto fixo, você pode voltar nessa aula agora, se você não recorda, né? Dá uma paradinha aqui e volta no vídeo daquela aula ali. Como eu mostrei naquela aula, a gente consegue mostrar que o sistema linear, na verdade, é um problema de achar uma raiz. Resolver o sistema linear é achar uma raiz. Só que é uma raiz multidimensional, que nem eu expliquei naquela aula. É uma raiz que tem várias componentes, é um vetor a raiz, tá? Então, todas as técnicas que a gente usou para achar raízes de função, seja a função de uma variável, seja a função de várias variáveis, servem para achar aqui também as raízes da função. Porque x e y nesse sistema também são, as soluções, também são raízes dessa solução aqui, tá? Então, dentre as várias técnicas que a gente estudou para achar essas raízes, existe a técnica do ponto fixo, que é uma técnica bastante geral, muito utilizada em computação científica, tanto que a gente já viu 2 vezes, é a terceira vez que a gente está vendo aqui nesse curso. Só para lembrar, né, você pode voltar na aula de ponto fixo, se tiver muita dúvida, tá? Para o vídeo, volta lá na aula de ponto fixo, mas só para lembrar rápido, para quem recorda mais ou menos, a gente queria achar a raiz de uma função f de x, sabia que essa raiz estava num certo domínio, então a gente procurava, né, construir uma função auxiliar, uma g de x, que a gente chamava de função de ponto fixo, através da manipulação da f, com essa propriedade, g na raiz, que a gente chamou de p, vale o próprio valor da raiz. Por isso, ponto fixo, eu calculo a função no ponto e obtenho o mesmo valor de ponto, tá? E a gente conseguia achar essa raiz fazendo o método iterativo, né? Então dava um chute inicial para o P, jogava na G, pegava o valor, jogava de novo na G, pegava o valor que saía, jogava de novo, ia fazendo uma iteração. E assim a gente mostrou que se a G tivesse propriedades adequadas, né? Derivada, e a imagem tivesse contida dentro do domínio, a gente convergia para a raiz. Tudo isso foi mostrado nessa aula de ponto fixo e foi reforçado na aula em que eu usei o ponto fixo para achar a raiz de um sistema de equações lineares, tá? O que a gente vai fazer aqui? A mesma coisa, só que agora ao invés de ter uma equação simples, linear como essa, a gente vai ter uma equação mais complicada, não linear. Mas matematicamente não é muito difícil de lidar, tá? Matematicamente a gente só vai precisar agora tomar um pouco mais de cuidado, porque vai ter raízes, vai ter funções trigonométricas, qualquer tipo de função, tá? Então a manipulação é um pouquinho mais complicada, mas nada do outro mundo. Então vamos começar pegando um exemplo aqui que fica mais fácil de entender. A gente tem esse sistema aqui de equações não lineares. É um sistema altamente não linear, né? Você tem um cosseno das duas variáveis se multiplicando, você tem variáveis ao quadrado, você tem seno, você tem até uma exponencial de variáveis aqui, tá? Então, um problema bastante não linear, né? Não tem nada a ver com os problemas que a gente resolveu antes. Como é que a gente resolvia antes pelo método de ponto fixo? No método ponto fixo, antes, a gente tinha as equações e a gente isolava uma variável, a primeira variável na primeira equação, depois a segunda variável na segunda equação. Se tivesse mais equações, ia isolando as variáveis, lembra? Aí pegava um chute inicial e substituía naquelas variáveis isoladas. Calculava quanto que dava e melhorava a iteração. A gente ia progredindo assim iterativamente. De novo, se está muito nebuloso para você, volta naquela aula de resolver sistemas lineares por método de ponto fixo, tá? Porque o que eu vou fazer aqui é a mesma coisa, só vai mudar que a equação é um pouquinho mais complicada, tá? Então a gente vai fazer, como eu disse, a mesma coisa. Eu vou pegar na primeira equação, isolar a primeira variável.
o x1 aparece só aqui nessa equação, mas ele podia aparecer em mais lugares. Não tem problema. Eu isolo um deles. Do mesmo jeito que a gente fazia o ponto fixo quando era uma função f de x, né? Eu tinha f de x, um x aparecendo em vários lugares. Eu isolava em algum daqueles lugares e montava a minha g. Então aqui eu vou isolar o x1, passando todo o resto para o outro lado, e eu vou ter uma g de x1, uma g1 de x1, tá? E assim como antes eu precisava tomar cuidado com o x que eu isolava, aqui também. Tudo que você aprendeu antes, lá na função de ponto fixo para funções de uma variável, vale aqui. Então convém você isolar uma variável x, que do outro lado dê uma função, aí você pode já ir pensando, tá? Digamos que eu tenha mais de um x1 aqui, tá? Então convém isolar um x1 aqui, de forma que do outro lado eu tenha uma função que não varie muito, né? Que não varie muito, porque lembra que funções que não variavam muito, eram planas, convergia mais rápido, esse era um dos critérios de convergência. Também funções que não variam muito, são mais planas, tendem a ter imagem dentro do domínio, então não dá problema de fugir do intervalo de busca, como a gente tinha visto lá naquela parte do curso, tá? Então fica a dica, quando você for isolar o x1, aqui, se for possível isolar de uma maneira que obtenha de lá, do outro lado, uma função mais plana, constante, melhor. A chance de convergir vai ser maior. Na equação 2 eu vou isolar o x2, que aqui está nesse termo. E na equação 3 eu vou isolar o x3, que aqui está nesse termo. Tá? Então eu vou isolar passando todo o resto para o outro lado. Uma vez que eu tenho isolado, eu vou substituir o chute inicial, que aqui foi dado no enunciado do problema, o valor do chute inicial. O chute inicial aqui é um problema tão grande quanto já era nas outras aulas, né? A gente tem dificuldade de ter um bom chute inicial para essa técnica. Esse é o problema dessa técnica, que você precisa de um chute inicial e ele precisa ser bom. Se ele estiver meio fora do valor, em geral acontece, né? Pode acontecer da função divergir. Normalmente, quando a função é só uma função matemática, né, como essa daqui, eu não sei qual é o significado de x1, x2, x3. Quando é uma função apenas matemática, fica um tanto difícil de eu saber qual é o chute inicial. Eu falei disso também antes para vocês, né? Estou repetindo coisas que eu já falei para os outros casos, porque é só uma pequena mudança aqui. Fica um pouco difícil. Mas quando é um problema físico, x1 é temperatura. Eu tenho ideia de qual é a temperatura no meu sistema. Não é uma temperatura que pode estar entre 0 Kelvin e 1 bilhão de Kelvin. Dependendo do sistema, eu sei, olha, a temperatura tem que estar entre tanto e tanto. Então a gente tem uma margem, a gente diz na matemática que nós temos vínculos para a variável, tá? Então facilita dar o chute inicial, bota lá no meio do intervalo típico, que deve ser aquela variável, tá? Normalmente quando o problema é de engenharia de física, a variável tem um significado e de acordo com o problema que eu estou trabalhando, eu sei dar um chute inicial razoável, tá? Razoável. Matematicamente assim fica meio estranho, né? Quando é só matemática assim fica meio estranho, tá? Então a gente isola as variáveis, tá aqui as equações, olha, x1 isolada na primeira, né? Passei todo o resto para cá, isola as variáveis e vai fazer as iterações. Para fazer as iterações, como a gente fez antes, eu coloco os índices das variáveis, porque eu vou ter o valor de x1 no passo 0, o valor do x1 no passo 1 e o passo é o k. Então eu preciso dos índices. E assim como a gente fez antes, quando eu calcular x1 e for calcular o x2, eu já uso o valor atualizado do x1. Uso o x1 no passo k, no mesmo passo que eu estou calculando o x2. O x3 não tem jeito, eu não calculei ainda, vou ter que usar o x3 do passo anterior. Então, concretamente, na primeira linha eu coloco o chute inicial. Pego o meu chute inicial, jogo aqui, obtenho um novo valor de x1. Quando eu for calcular o x2, eu vou usar 0,49 aqui. Não vou usar mais o 0,1, porque eu já atualizei o x1, então eu já uso o valor atualizado. Por isso que está o índice ali em vermelho, para você prestar atenção, tá? Que é o valor atualizado. Como eu disse naquela vez, fazendo isso, você converge, em geral, 2 vezes mais rápido no seu programa, tá? E a gente vai montando a tabelinha até convergir. Assim como antes, o erro vai ser a diferença em módulo dos dois vetores. O vetor do passo atual menos o vetor do passo anterior, tá? E calculo o vetor com a mesma maneira que eu calculei o vetor antes, tá?
Então, nessa parte aqui, para fazer esse programa, você pode aproveitar partes do programa de ponto fixo para sistemas lineares, tá? O que muda em relação ao programa de ponto fixo para sistemas lineares? É que lá o usuário, né, só te passava os coeficientes do sistema, porque o sistema era linear, então apenas os coeficientes determinavam qual era o sistema. Agora não dá para fazer isso, porque o sistema é não linear. Não tem como passar as funções desse jeito. Agora o que vai acontecer é que o usuário ele vai precisar definir funções para G1, G2, G3, para quantas forem. Então o usuário vai precisar passar para a sua função de ponto fixo as funções. Então o que acontece é o seguinte, no programa, depois eu vou mostrar o programa para você. O usuário no programa vai importar a biblioteca que tem o ponto fixo e ele vai definir funções para G1, G2, G3, quantas forem. Que essas funções são definidas a partir do sistema que ele, o usuário, quer resolver. E ele vai chamar o seu algoritmo passando essas funções. O seu algoritmo, por sua vez, vai usando essas funções para montar a tabela, calcular os erros, até que convirja, tá? Então, nesse momento, é muito importante que você já esteja bem treinado para definir funções e passar funções como parâmetros. Quantas funções? Esse aqui é o problema. Os sistemas podem ter qualquer tamanho. Então, na verdade, o ideal é que o usuário passe para você um vetor de funções. Um vetor, uma lista, onde cada elemento é uma função. Porque assim o seu programa fica o mais genérico possível. Ele pode receber um sistema de qualquer tamanho para trabalhar, tá bom? Então, essa técnica aqui, né, no final do curso, a gente já vai usando todos os recursos das boas práticas de computação que eu fui ensinando para vocês ao longo do semestre, né? E é isso. Aí resolve o sistema e deu. Então eu deixo para você agora como atividade implementar esse programa e implementar esse problema no programa para você rodar, tá? Também vou deixar aí para você o programa e o comentário do meu programa de ponto fixo, para você poder olhar. Mas, de novo, como a gente fez antes, né, com os outros programas, tenta primeiro você fazer, quebra a cabeça, tá? Se esforça, depois você pega o programa pronto para dar uma olhada comparada, tá bom? Bom trabalho, pessoal!